Salles. Então, olha, doutor. Eduardo Bolsonaro diz que Ricardo Salles pediu carguinho a Bolsonaro. E ele topa tudo por dinheiro. Ele desafiou o deputado a provar que ele, Eduardo, é vendido. Quem é o vendido aí na história, Fernando, ou não tem vendido? Essa é a resposta que está todo mundo esperando, né? Vamos fazer uma retrospectiva para o programa de ontem, quando a gente trouxe aí essa confusão inicialmente, porque Ricardo Salles teria dito aí que Eduardo Bolsonaro teria se vendido ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, que é do PL, para ceder a vaga dele à candidatura ao Senado para que do Prado fosse o candidato. E aí havia uma negociação, segundo Ricardo Salles, ele chegou a conversar com Eduardo Bolsonaro para que ele, Salles, que é ex-ministro do Meio Ambiente do ex-presidente Jair Bolsonaro, fosse o candidato ao Senado. Porém, essa negociação não foi concluída e aí o apoio de Eduardo Bolsonaro foi para André do Prado. O próprio Eduardo Bolsonaro chegou a falar sobre uma ligação entre ele e Salles, onde ele disse que, independente de qualquer coisa, ele seria candidato a senador. E aí isso abriu uma grande discussão, porque depois desse vídeo de Ricardo Salles, onde ele fala que Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil porque quis, que ele falou bobagens relacionadas a taxação que foi dada aos Estados Unidos, pelos Estados Unidos ao Brasil, e que ele não se importa com a prisão do pai dele, Eduardo Bolsonaro reagiu. Inclusive, ele reagiu fazendo um vídeo, a declaração de Ricardo Salles, onde ele diz que Eduardo Bolsonaro é um filhinho de papai que era sustentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, já enquanto estava nos Estados Unidos. E aí ele fez esse vídeo resposta e disse que Ricardo Salles, quando saiu do Ministério do Meio Ambiente, pediu ao ex-presidente um carguinho para que ele não perdesse as regalias de ministro de Estado. A gente tem esse vídeo, vamos acompanhar. Eles estão me acusando de filhinho de papai, porque o meu pai enviou dinheiro para mim aqui nos Estados Unidos. E eu continuo trabalhando pela liberdade de todos os presos políticos, incluindo ele. Só que se eu sou filho de papai por causa disso, né, que no momento de aperto, o meu pai resolveu me ajudar, é isso que eu acho que eu espero de toda a família, né? Pergunta a você que é pai, o que você não faria com o seu filho? Mas o que diz então da pessoa que quando saiu do Ministério do Meio Ambiente, como ele saiu, Ricardo Salles, e pediu um cargo comissionado em um conselho debaixo do Ministério da Infraestrutura? Bem, não dá para acusar o Salles de ser filhinho do papai, porque ele não é filho de Jair Bolsonaro. O que a gente fala então? É vendido? Topa tudo por dinheiro? Deixa eu comentar com vocês aí, mas com certeza esse rótulo aí, Salles, esse rótulo aí não vai colar, tá? Porque a gente está fazendo aqui de coração, está entregando resultado. Aqui não tem nenhum playboyzinho curtindo a vida doidado com o dinheiro do papai, como você sugere que eu esteja fazendo ao tentar me rotular de filhinho de papai. Além desse vídeo que foi postado nas redes sociais do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele também fez um outro vídeo no YouTube, onde ele diz que quer que Ricardo Salles prove que ele recebeu dinheiro de André do Prado. A acusação é de que ele teria recebido 60 milhões de reais para apoiar André do Prado e também abrir mão da candidatura ao Senado para dar essa vaga ao presidente da Alesp. A gente também tem esse trecho, vamos acompanhar. Eu quero que você prove, Salles, que tem algum acordo financeiro entre eu e o André do Prado. Eu quero que você diga onde é que está a sua suspeita. Eu quero que você prove o que você está falando. Porque você está falando o quê? Você está falando que eu sou corrupto. Você está falando que eu sou vendido. Você está falando que eu sou vagabundo. Poxa, Salles, sério mesmo? E aí essa discussão de cargo para lá, cargo para cá, não para nessa briga entre Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles. Por quê? Salles também disse que o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, negociava cargos e a corrupção junto com seus aliados no DENIT, na época em que Bolsonaro era presidente, e que quem acabou com essa farra de distribuição de cargos foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois dessa fala, Valdemar da Costa Neto disse que vai processar Ricardo Salles. E aí Ricardo Salles respondeu perguntando por que o processo, já que, segundo ele estava falando a verdade. Então, é uma confusão que ainda deve trazer muitos capítulos aí nessa briga da direita, Amadeu. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a análise. Eu quero começar aqui com o Eliezer. O Eliezer, o Valdemar se zangou, foi chamado de corrupto
pelo Salles e vai entrar com um processo. E agora? Agora é provar o que cada um tem dito. São muitas versões, muitas acusações de ambas as partes envolvidas aí nessa discussão. Agora, se alguém pediu alguma coisa, se alguém recebeu alguma coisa, se alguém foi desprestigiado, tudo isso tem que ser provado, porque na internet está aí um campo aberto, cada um diz o que quer e, infelizmente, o público nem sempre é prevenido o suficiente para filtrar o que é verdade, o que não é, e pode ser enganado por isso. Agora, na justiça, tem que provar. Agora, doutor Ari, eu vou para você, porque o Salles bateu duro no Eduardo. Bateu. Vendido, Playboyzinho corrupto, tal, recebeu 60 milhões para apoiar. Que só fala Zerda. Agora, a minha pergunta para você é, o Eduardo respondeu à altura? A altura de um pé de alface, ele respondeu. Não. Claro que não. Ele amofinou, ele se melindrou, entendeu? Ele disse, que é isso? Que é isso, Ricardo? Quer dizer, o playboyzinho chamou o outro de dono de carguinho. Ele disse, olha, se eu sou playboyzinho, você era um funcionáriozinho do papai, mas não comprou a briga, não. Até porque eu acho que ele pensa assim, poxa, já tomei a vaga do cara para o Senado de São Paulo. Já tomei a vaga dele. Agora ainda vou aloprar. Ele não quer esticar a corda, não, Cecília? Não, não. Eu acredito que ele não quer levar essa discussão mais adiante, porque é uma coisa sem nexo nenhum, então não tem necessidade disso. Ele sai perdendo, Francis? Fecha aí. Sai perdendo, Amadeu. O Eduardo Bolsonaro, ele que tem essa estratégia de ser suplente do André do Prado, mas é impressionante como o amor acaba rápido, ligeiro, nesse grupo da direita, Amadeu, porque inclusive eu estava aqui fazendo uma breve pesquisa, um tweet do Eduardo Bolsonaro tecendo elogios ao Ricardo Salles ali em 2020, dizendo que para ele continuar o excelente trabalho no Ministério, que é um trabalho sério e que era atacado pela imprensa. A imprensa sempre que leva a culpa, né? E agora estão aí se engalfinhando para ver como o amor tem prazo de validade. E para completar, a Fernanda está me trazendo o seguinte,